Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN. Estou com você aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa: você já pensou em fugir? Você já pensou em algum momento da sua vida desistir de algo e pegar uma direção diferente? Às vezes dá vontade, né? Às vezes, né, nós temos aí vontade de sair, né, de ir aí para um local mais distante possível, né, de algum lugar que nos tire daquele momento, daquele tipo de aflição que estamos enfrentando. Eu queria meditar com vocês nesta noite acerca da história de um homem, né, de um profeta do Senhor que fez isso, que resolveu fugir, resolveu aí ir para um local diferente do local que Deus havia escolhido e determinado que ele fosse. Você já sabe, né? Nós vamos estar lendo nesta noite Jonas, capítulo 1. Acompanha comigo a leitura que nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e os navios estavam para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia profundamente. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca ao teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizestes isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha dito. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Devorou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites
nas entranhas do peixe. A história de Jonas é uma história conhecida, né? Jonas aí, ele é conhecido como o profeta fujão, né? Aquele que foge de diante da presença do Senhor. Quem era Jonas? O que a gente sabe aí acerca de Jonas, né? Ele foi alguém que profetizou no 8º ano antes de Cristo. Ele vai profetizar, né? A sua profecia vai encontrar ali o espaço no reinado de Jeroboão II. Você pode ver isso lá, o reinado de Jeroboão, lá em 2 Reis, capítulo 14. E esse período aí do reinado de Jeroboão foi um período aí de muitos triunfos políticos marcantes, né? Os ricos, né, se enriqueceram ainda mais. Havia opressão econômica aí para os mais pobres. Havia o declínio moral. Havia também a apostasia religiosa. Jonas é aí aquele contemporâneo, né, de Amós, Oséias. A Bíblia vai dizer que ele era filho de Amitai. O nome Amitai significa verdade. Ele era natural de uma cidade, né, de Gat-Efé. E a sua profecia, né, vai encontrar ali espaço naquele momento aí de crescimento da sua nação, né, do fortalecimento político, da expansão, né, do reino. E aí é nesse contexto que Jonas recebe, né, ele vai de crescimento, né, da sua nação, desses movimentos, né, de enriquecimento, que Jonas vai receber aí um chamado. Jonas, ele é chamado por Deus e ele vai receber aí um comissionamento. Ele recebe de Deus uma mensagem e essa mensagem, essa palavra que ele recebe de Deus, ele deveria transmiti-la aos ninivitas. Jonas, então, é o primeiro profeta que Deus levanta para fazer missões aí em uma outra nação. Mas Jonas também é aquele profeta, não é? Que foi marcado, não é? O profeta que se levanta para fugir de Deus. Ele se levanta para fugir de Deus. A fuga de Jonas, ele está aí desafiando Deus. Ele escolhe ir para Tarsis, né? Uma terra remota, né? Ficava aí uns 4.000 quilômetros de distância de Jope. Era uma viagem longa que ele escolhe fazer para estar em outro extremo, para estar cada vez mais longe do projeto que Deus tinha para a vida dele. O texto que nós lemos, né, começa falando, olha, veio a palavra do Senhor a Jonas, né? Então, Deus fala com ele e diz, olha, eu quero que você vá a Nínive. Você precisa clamar contra ela. A palavra que chega a ele diz exatamente o que ele vai fazer. Você vai até Nínive, você vai clamar contra ela e vai dizer que a malícia, né, deles chegou até os céus. Nínive aí era uma
cidade-estado aí de grande influência, né? Ela estava, era uma grande cidade, era uma cidade suntuosa, e ela não era apenas grande, não, em extensão territorial, ela era grande também em pecado, né? Os pecados de Nínive, eles não são descritos nesse texto, mas os assírios, eles eram cruéis, eles faziam, eles eram cruéis com os seus escravos, né, com os cativos, né, com as vítimas da guerra. Era uma cidade aí que vivia na malícia, e isso, diz o Senhor, chegou até os céus. Então, ele resolve sair, Jonas resolve então sair da presença de Deus. Deus diz para Jonas, olha, levante-se e vá até Nínive. E ele de fato se levanta, mas para fugir da presença do Senhor. Ele vai querer se afastar cada vez mais daquilo que Deus está dizendo que ele deveria fazer. Mas quando ele escolhe fugir de Deus, da sua vontade, mas ele acaba entrando numa rota de colisão. Ele está em guerra, ele está guerreando aí contra a vontade de Deus. Em última análise, contra o próprio Deus. O navio que parte para Tarsis, né, os marinheiros que estão ali, eles partem com confiança de que não serão pegos por tempestades. Eles acreditavam que conseguiriam chegar lá em Tarsis, né, sem perigo, né, em relação à viagem. Mas uma tempestade que eles não esperavam apanha o navio. Os marinheiros de surpresa. Um forte vento faz com que aqueles marinheiros, né, e os passageiros, né, os tripulantes e os passageiros ali daquela embarcação se assustem, fiquem apavorados. E eles começam lá a jogar as cargas ao mar. Tentavam aliviar a carga do navio para ver se ele conseguia passar por aquela tempestade. E enquanto eles estão nesse movimento, nessa tentativa de manter as suas vidas a salvo, diz que Jonas dorme profundamente. Ele estava extremamente aliviado. Deus me mandou para um lugar, mas eu já consegui entrar no navio, eu já consegui entrar no barco, eu já sou um foragido. Até que o mestre, né, chega a ele e diz: rapaz, o que é isso? Você não está aí percebendo a situação? Levante-se, vá clamar ao seu Deus. E aí eles começam a fazer uma investigação, né? Um inquérito policial aqui. Diz o texto que eles começam a lançar sortes. Olha, isso não é comum. Essa tempestade não é uma tempestade normal. Ela não está acontecendo num período correto.
As características dela não são as que nós esperávamos, que nós poderíamos esperar. Alguma coisa está errada. Vamos ver aqui. Quem é que está em falta? Vamos descobrir por que isso está acontecendo. E a sorte cai em Jonas. Declara-nos. Você precisa nos dizer por que essas coisas estão acontecendo. Nós queremos saber quem é você, de onde você vem. E aí o interrogatório começa. Ó. Olha, por que isso está acontecendo? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? E Jonas vai dizer, olha, eu sou hebreu. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Olha, eu sou hebreu e temo ao Criador de todas as coisas. Mas peraí, irmã Marli. Ele diz que teme ao Senhor e está fugindo da presença de Deus. Está descumprindo uma ordem do Senhor. Como é que isso é possível? Ele diz, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Mas, Senhor, eu não vou cumprir a tua vontade, os teus propósitos. Contraditório. E ele faz isso aí por quê? A visão de Jonas, a visão que Jonas tinha, né, da sua nação, do contexto em que ele vivia, estava em desarmonia com a visão de Deus. Jonas sabia exatamente as profecias acerca da Síria, né? Isaías havia profetizado, né, antes acerca do que a Síria faria. Do que a Síria faria com a sua nação, com Israel. Então, olha, na minha visão, se a Síria for destruída agora, é uma boa. Porque não vai afetar a minha nação. Os projetos, os planos que ele tinha para a sua nação, que ele desejava que acontecesse com a sua nação, era que a Síria não representasse mais uma ameaça. Como é que Deus então me manda pregar esse povo que fará mal à minha nação? Ele também não consegue entender que apesar daquele povo, daquela nação da Síria, ser um povo cruel, eles ainda eram objeto do amor de Deus. Visão de Jonas não estava de acordo
com a visão de Deus. Isso eu não vou fazer, Senhor. Eu vou embora. Eu vou fugir. Você viu pela leitura do texto, né? Que os marinheiros ficam desesperados, descobrem quem é o culpado, mas têm medo de lançar mão, né? A vida de Jonas, mas acabam fazendo isso. Para que a vida deles, né, fosse preservada. E quando Jonas era lançado ao mar, diz o texto, né, que a fúria do mar, ela cessou. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E cessou o mar aí da sua fúria. O texto vai dizer que um grande peixe, né, aparece e ele traga Jonas, e Jonas fica lá no interior desse peixe por 3 dias e 3 noites. E é de lá que ele ora. Você pode fazer isso aí, a leitura disso nos capítulos seguintes. Mas o que a história de Jonas aí pode trazer para as nossas vidas hoje, nesse momento? O que eu posso olhar para essa história e pensar para a minha vida? Uma das coisas que eu gostaria que você meditasse é olhar, né? A gente rotula, né? A gente sempre diz que Jonas foi um profeta fujão. A gente sempre olha para Jonas e vê aquele que quando resolve cumprir a sua a missão, o desejo dele, né, era que a missão não desse certo. E a missão deu extremamente certo. Se você fizer a leitura, você vai perceber isso. Ele tenta aí sabotar a sua própria missão. O que a gente pode olhar para a vida de Jonas e trazer para as nossas vidas? A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse nesta noite é que ao ouvir a voz de Deus, nós que somos seus servos, nós precisamos ouvir e obedecer. Nós não podemos ter contradições nas nossas vidas. Como é que Jonas diz, olha, eu temo ao Senhor, eu sei que Ele é o Criador de todas as coisas. Como é que eu faço isso e não me submeto? Ele disse que temia. Mas não temeu fugir de Deus. Quando nós não cumprimos a vontade de Deus, quando nós escolhemos um caminho diferente, nós estamos em perigo. E às vezes colocamos outras pessoas em um perigo também. Ele ouve a voz de Deus e ele se dispõe e se levanta, mas não para cumprir a vontade de Deus, não para cumprir a sua palavra, mas para fugir. Jesus disse aos seus discípulos, que aquele que de fato ama ao Senhor, ao seu Senhor, obedece, cumpre os seus mandamentos, a sua orientação. Outra coisa que eu gostaria que você pensasse, ao lembrar de Jonas, é que nós podemos até ter uma visão da situação.
Mas a nossa visão, ela precisa estar submissa e sujeita à de Deus, que sabe todas as coisas e que tem sempre o melhor para as nossas vidas e para as outras vidas. E a última coisa que eu gostaria que você pensasse, ao meditar aí acerca da história de Jonas, é que para Deus não existem pessoas que escapem do alcance do seu amor. Os assírios, povo de Nínive, da cidade de Nínive, eles eram cruéis, havia muita malícia, muito pecado. Mas eles não deixaram de ser alvos do amor de Deus, da sua graça e da sua infinita misericórdia. Rebelar-se contra Deus é escolher entrar em colisão com a sua vontade, com o seu Senhor. Nós que o amamos, precisamos nos submeter, mesmo quando não entendermos, mesmo quando não conseguirmos compreender o porquê. Mas precisamos nos submeter à sua vontade. Que Deus ajude você a ouvir a sua voz, a voz do Senhor, e a obedecer. Não fuja. Pelo contrário, corra cada vez mais para perto daquele que tem chamado você pelo nome. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.